Vamos dar drag um bocadinho a isto. A malta do Among Us, pá, pronto, é só às 2, portanto não temos tempo. Vento chega, vamos ouvir André Ventura. Eu quero ver o que é que este homem tem a dizer. E passar um pano sobre tudo o que tem acontecido no governo nos últimos anos. Ok. Qual é que é o ponto não é positivo, nem nos traz nada de positivo. Ok. Aquilo a que assistimos nos últimos dias é particularmente preocupante e o desfecho que teve hoje é ainda mais preocupante. Concordo. Gostava de deixar claro 2 ou 3 coisas. A primeira é a clara incapacidade, falta de autoridade e de condições políticas que Fernando Medina tem neste momento para continuar a liderar as finanças. Justo. Enquanto o seu secretário de Estado, que liderou as negociações da TAP com o governo, se permite manter em funções este Ministério e este Ministro, percebemos que temos um governo à deriva e sem qualquer capacidade política. O caso de Fernando Medina, de que não sabia de nada e de que o seu governo não sabia de nada e de que a sua participação no governo nada tem a ver com este dossiê, é particularmente inquietante. Mas é a responsabilidade do Primeiro-Ministro de Portugal que o mantém em funções. Fernando Medina já não tem quaisquer condições de se manter como Ministro das Finanças. Quando esperávamos do Primeiro-Ministro uma palavra sobre... Pá, imagina, a minha opinião sobre o Galamba ocupar a pasta das infraestruturas, pá, eu vou ser sincero, eu não faço a mínima ideia qual é que é o percurso político do Galamba. Aquilo que eu sei sobre o Galamba é que ele, enquanto pessoa, não tem postura absolutamente nenhuma para ser ministro de absolutamente nada. Percebem? Ou seja, o Galamba tipo, é uma pessoa que não se sabe comportar. Nas redes sociais, tipo, na esfera pública, o Galamba não se sabe comportar. Aliás, basta vocês irem ver os últimos tweets do Galamba, antes de ser nomeado ministro, vão ver esses tweets e vão perceber exatamente aquilo que eu estou a dizer. É que é uma pessoa que nem sequer disfarça. Ele não sabe lidar com pessoas, ponto. Imaginem, eu não consigo, eu pessoalmente, mesmo que me interessasse muito por política e que fosse um gajo super, pá, pronto, que fosse um gajo numa pasta específica, que fosse um profissional exímio, eu nunca na minha vida aceitaria um lugar no Ministério, porque eu não, as minhas opiniões nas redes sociais não me permitem ter uma postura destas ou assumir um cargo destes, meu. E este homem já ameaçou publicamente uma pessoa de porrada e é nomeado ministro. Epá. Os consequentes tumultos que temos tido no governo, sobre a estabilidade que os portugueses precisam, sobre a estabilidade que os portugueses exigem, temos a nomeação de 2 novos ministros. A incapacidade de rejuvenescer, a incapacidade de isso eu não comento, Peter, porque não faço a mínima ideia de ter razão ou não. É hoje clara para António Costa. Ninguém se quer atravessar por António Costa e por este governo socialista. Agora, quero é ouvir o que o Ventura vai dizer. Isso já diz muito das condições em que este governo continua a operar. Por isso foi ao aparelho socialista. Foi onde consegue, sem filtros, ir melhor. E onde lhe dizem todos que sim. Ao próprio partido. Sem rejuvenescimento, sem capacidade política renovada, sem capacidade e prestígio junto da sociedade civil, podíamos ter hoje um governo diferente. Temos um governo de aparelho e de bois. Permitam-me que me prenda especialmente na nomeação de João Galamba. A nomeação de João Galamba, e vou dizê-lo com todas as palavras, é uma afronta ao país e é uma afronta à justiça. É sabido que João Galamba está a ser investigado pelos negócios do lítio e do hidrogénio. É sabido que a Procuradoria-Geral da República não deu ainda mais esclarecimentos sobre esse caso, mas temos informação sólida e suficiente de que há investigações em curso muito graves sobre o uso de dinheiros públicos e que aparentemente envolvem Galamba. Sabemos também, e sabemos de fonte segura, que João Galamba tem, entre outros elementos do seu currículo, o ter sido quem avisou José Sócrates da Operação Marquês, numa outra afronta à justiça que não podemos esquecer. É por isso que digo isto. O Chega não se pauta na vida política. Isto é verdade ou não? Perseguições pessoais. Como é que podemos saber? Mas esta nomeação é uma afronta aos portugueses de bem. Esta nomeação é uma afronta às... Porquê é que eles continuam a usar esta expressão, porra, com caraças? Justiça e ao seu prestígio. É uma afronta àqueles que há anos lutam para evitar o ciclo de favores políticos que se instalou em Portugal.
Ao momento em que falamos, já não viram sabemos o polígrafo já viu? casos em que estado ou em que fase se encontram muitos destes processos judiciais a que me referi. Sabemos que eles existem e que visam, pelo menos segundo as notícias, João Galamba. Tentou António Costa obter algum esclarecimento junto da Sra. Procuradora-Geral da República sobre isto? Ok. Procurou saber em que fase poderia ou não estar qualquer investigação que envolvesse o hidrogénio e o lítio e que envolvesse o uso de dinheiros públicos indevidamente, nomeadamente pelo futuro ministro João Galamba? O Presidente da República colocou essas questões? Deveria ter colocado? Se vai dar posse a estes ministros e se tem que aceitar a posse. Depois de um ciclo político marcado por escândalos, incompatibilidades, indemnizações indevidas que levam o Ministério Público a abrir inquéritos, nomear um ministro visado pela Justiça, precisamente num outro inquérito, desta gravidade, isto é completamente absurdo. pelo menos parece ser uma afronta ao Estado de Direito e parece ser uma afronta aos portugueses. O Presidente da República aparentemente aceitou dar posse a João Galamba. Na nossa perspectiva, não o deveria ter feito e deveria ter pressionado o Primeiro-Ministro para uma escolha diferenciada. Claro. É certo que João Galamba era já Secretário de Estado, mas os casos que o envolvem vão fragilizar a autoridade política do Governo. E foi essa autoridade política que levou, segundo Fernando Medina, ao afastamento da Secretária de Estado, Alexandra Reis. Mano, eu quero é que Ou a seja, esquerda se lixe, bro. o Governo, para ganhar autoridade política, afasta uma Secretária de Estado envolvida potencialmente numa irregularidade. Já chega de esquerda em Portugal, mano. Por amor de Deus. Mas nomeia um ministro, aparentemente, segundo Já estamos duas fartos de notícias, esquerda. envolvido num escândalo. A única ainda esquerda maior. temperada Isto que eu não vejo é no meio destes garantir gajos todos é o autoridade LIVRE. política. Isto é minar o prestígio do Governo. É minar a autoridade política do país. São os E únicos é gajos pôr em causa minimamente os alicerces preocupados do Estado com o futuro de do Direito. país, meu. Agora os Não outros... sabemos se estas Eu não nomeações estou farto de direita, bro. De e estas certeza. escolhas... Se vamos falar, mano, a única coisa, ao caso, se vamos, eu digo-te uma coisa, eu já sei o que é que tu vais dizer da direita. Ok? Já sei o que é que vais dizer. Que é sempre o mesmo discurso. Que é o Passos Coelho que roubou salários, congelou carreiras, o Passos Coelho, a Troika, o Passos Coelho. É sempre o mesmo discurso. Sempre o mesmo discurso. Pronto. Não sei o que é o pós-crise, o Passos Coelho, é sempre a mesma conversa. Sempre a mesma. Não vale a pena. É a única coisa. E que os liberais, ai meu Deus, o terror dos liberais, que eles fazem mal ao país, eles só querem as empresas e o dinheiro vai para os patrões. E pá, é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma conversa. Pima, já estou farto de ouvir isso. futuro vão ter do ponto de Se vista vais político. dizer isso, não vale Ao a pena. contrário de alguns ministros, ninguém sabe o futuro na política. Mas sabemos que isto não contribuiu para melhorar o prestígio do Governo. Os portugueses neste momento criam garantias sólidas de que podem contar com o Governo nos próximos tempos para lutar contra a inflação, o aumento da prestação É o da passo, casa, a culpa é do passo. o aumento brutal dos bens e serviços, nomeadamente dos bens essenciais. Não querem um Governo permanentemente atrás de casos. Mas parece que António Costa escolhe deliberadamente manter ministros e secretários de Estado com casos atrás deles. Eu achava genuinamente que o Ventura, por acaso surpreendeu-me o Ventura aqui. Ventura bem. Pela primeira vez na vida, ouvi o André Ventura e não tenho absolutamente nada a apontar ao que o gajo disse, man. Porra, fascinante. Eu achava genuinamente que o Ventura ia falar sobre o facto do Galamba ter ameaçado pessoas e ser uma pessoa completamente... pá, pronto, que não é apropriada para o cargo que vai exercer. Pomos assim. Mas felizmente o Ventura não disse. Porque se formos olhar para as pessoas do Chega, é que fizeram exatamente o mesmo. Eu confesso-vos que entrei neste vídeo com esperança que ele fosse dizer isso. Não disse. Ok? Não disse. Tem muito nepotismo no Chega. Ele apontou essa merda ao PS, mas pá, o Chega também é um partido cheio de boys. Eu sei que isto lhes dói, é um facto. A malta aponta-lhes isso, eles dizem que não, que é tudo mérito, e é a mesma coisa que o PS faz. Portanto, mas isso são todos, na realidade, não há nada a fazer. É o que é. Isto é um partido de boys. Aliás, isto é um país de boys, no fundo. Mas enfim, portanto, sei lá, nesse aspecto sim, mas por acaso entrei neste vídeo a achar que o homem ia dizer uma barbaridade e felizmente não disse. Felizmente. É a primeira vez que consigo ver um vídeo do Ventura até ao fim e pronto. E não ter nada a apontar. Talvez Fernando Medina, João Galamba e outros sejam úteis ao Primeiro-Ministro para se manter ele sempre como o homem por trás da cortina que nunca tem que dizer nada e aparece nos momentos-chave. Acontece que esse tempo Mas está acho a que eu vou passar. votar no Chega. Isto não tem nada a ver com o Chega. Aí é que está a questão.
é que isto não tem rigorosamente nada a ver com o Chega. Isto que o Ventura disse em 6 minutos teve só a ver com o PS, com o qual eu concordo perfeitamente. Ou seja, isto não tem absolutamente nada a ver com o Chega, bro. Isto é ele a comentar a merda que se passa no outro partido. Eu fico surpreendido é quando o André Ventura abordar as merdas que se passam no partido dele. Aí é que eu fico surpreendido. Pá, é que cada vez que ele aborda as propostas do Chega eu acho completamente execráveis e mano, e chuto logo para canto. Portanto, eu nunca na minha vida vou votar no Chega. Tal como nunca na minha vida vou voltar a votar no PS. Pronto. Votava quando tinha 18 anos e era ingênuo. Hoje em dia nunca mais. Pronto. Portanto, esses dois partidos estão riscados da minha lista. Pá, e assim, cada vez mais os portugueses vão exigir não me transparência, identifico minimamente com este partido, nem com as República, ideias dele, e o risco nem do com as governo em pessoas que lá estão. acelerada, Portanto, envolto em casos e em escândalos, é cada vez maior. É isso que temos que evitar. E é isso que estas duas nomeações não fazem. Aprofundam o fosso entre o governo e os portugueses. Na nossa perspectiva, são uma afronta à justiça e uma afronta ao Estado de Direito e à separação de poderes. Vamos opor-nos e assim informaremos. Agora, que o homem nestes 6 minutos portou-se bem. Portou-se bem nestes 6 minutos. Tem toda a razão. Nestes 6 minutos, toda a razão. Nada a apontar. Sim, senhor, pela primeira vez. Pela primeira vez. Fiquei fascinado. É? Incrível.